I mean, I always thought big before skateboarding. I see things, and the things that I see, sometimes people don't believe me. When I first started skating, people laughed at me and didn't think I was going to make it. When I started my first company, people had said, it's not going to work. And I didn't heard that so many times. I'm still here. He's a Black professional skateboarder. He's the Black entrepreneur. Stevie built his legacy from nothing. Stevie represents the underdog. DGK and Stevie have crossed so many boundaries. He's been cold. Stevie Williams nasceu no dia 17 de dezembro de 1979, na Filadélfia, mais especificamente na Zona Norte, uma região marcada pela pobreza e pela violência. We have a story tonight that's happening more and more often on the streets of Philadelphia and surrounding communities. It's a story of a neighborhood definitely saying no to drugs. No final dos anos 80, a epidemia do crack havia tomado conta de muitos bairros da cidade e para o Stevie, ver operações policiais, tráfico e brigas faziam parte da vida cotidiana. Growing up in North Philly, I just remember nobody was rich. It just was tough growing up, and you had to share, and you had to just do things and grow up fast. Ele cresceu em uma família simples, sendo criado principalmente pela mãe. My dad, he was in and out of the picture in my life. Him and my mom got divorced, and after that divorce, he got remarried. So he had another family. And, you know, as a young boy, the last thing you want to see is somebody hurt your mom. And at that point, I figured, you know what? I'm gonna have to pick up the pieces. A realidade ao seu redor também influenciava a forma como ele enxergava o futuro. Naquela época, o sucesso que ele via nas ruas não estava relacionado à faculdade ou à carreira. Era sobre dinheiro, carros, roupas e respeito. E o tráfico parecia ser um dos poucos caminhos disponíveis para conseguir tudo isso. Quando Stevie tinha aproximadamente 10 anos de idade, sua mãe decidiu tirá-lo daquele ambiente e eles se mudaram para a zona oeste da Filadélfia. Foi lá que ele descobriu o skate. Coming from North Philly to West Philly, I felt like I had something to prove. Got into a lot of fights, and then just wandering around the neighborhood, and I would see this black dude riding a skateboard. That was Roger Brown. And I was like, damn, that's cool. O Stevie já tinha um skate de brinquedo que ganhou do primo, mas quando o Roger mostrou para ele que existia skate profissional, ele ficou fascinado. Aquilo despertou um mundo completamente novo para ele. And that's when everything started. A partir daquele momento, o Stevie começou a andar com outros garotos da região e em pouco tempo começou a evoluir. Para ter uma noção, ele aprendeu a mandar ollie em apenas um dia. Back then, skateboarding tapes was playing a bunch of punk rock music, so we had to turn it down and play our music because my mom and them in the other room would think we in there listening to some devil worshiping stuff. And the door opened up so fast. What are you here watching? Mas o que realmente chamou a atenção do Stevie nos vídeos foi o fato de terem skatistas negros, brancos, asiáticos, pessoas de diferentes partes dos Estados Unidos compartilhando a mesma cultura. Até então ele nem imaginava que o skate existia daquela forma fora da Filadélfia. Foi nesse momento que tudo mudou. Ele descobriu que se ficasse bom o suficiente, poderia ser patrocinado, viajar pelo mundo e viver do skate. A partir dali, o Stevie tinha apenas um objetivo: se tornar skatista profissional. You could travel around the world by riding a skateboard and they give you money? He was like, yeah, if you get sponsored. That was it. Determinado que queria se tornar profissional, o Stevie passou a frequentar o lugar que todo skatista da Filadélfia sonhava em andar, o Love Park. Na década de 90, aquele pico era muito mais do que uma praça. Era praticamente o centro do skate de rua americano, onde dezenas de skatistas se encontravam todos os dias para evoluir e construir suas reputações. Mas chegar ali não era fácil. O Stevie era apenas um garoto de 11 anos e o Love Park era também conhecido pela violência, roubo de skates, muitas brigas e confusões. Ainda assim, foi naquele ambiente que ele começou a chamar a atenção pelo talento e rapidamente ganhou respeito entre os locais. E foi justamente ali no Love Park que nasceu um nome que posteriormente mudaria sua vida. The very first time a media company came to Philadelphia to do an article, they were shooting pictures of Stevie and his guys, and the other side straight up told Transworld, don't shoot those kids, they're just dirty ghetto kids. And that's where the name was born.
O apelido nasceu de forma pejorativa, mas o Steve transformou aquelas palavras em símbolo de orgulho. O Steve sabia que pelo fato dele e seus amigos serem marginalizados, dificilmente conseguiriam patrocínio, mas isso mudou quando Jeff Peng decidiu ir no Love Park. O Jeff andava pela Underworld Element e ficou fascinado pelo estilo do Steve. Foi assim que com apenas 12 anos ele conseguiu seu primeiro patrocínio. And next thing you know, I was sponsored by Element at 12 years old. I think they got a lot of people mad too. Stevie, the little dude from West Philly, is not supposed to be getting sponsored by no damn Underworld Element skateboard. Foi através da Element que o Steve saiu da Filadélfia e foi direto para a Califórnia, o maior mercado do skate. Ele sabia que para conseguir virar profissional, tinha que ir para lá. Aos 14 anos, Steve Williams tomou a decisão mais arriscada da sua vida. Com apenas $20 no bolso, ele fugiu da Filadélfia e atravessou os Estados Unidos rumo a São Francisco, acreditando que aquele era o único lugar onde ele poderia realizar seu sonho. Os primeiros meses foram brutais. O Steve chegou a dormir nas ruas e em carros abandonados, mas para ele aquilo não era uma derrota, era simplesmente o preço de perseguir o próprio sonho. Nesse período, Josh Kales decidiu ir para São Francisco para visitar o Steve e os dois passaram a andar juntos com frequência, fortalecendo uma amizade que mais tarde seria decisiva na carreira do Steve. Mesmo vivendo aquela experiência, sua trajetória começou a desmoronar. A Element descobriu que o Steve queria sair e entrar para a nova marca do Henry Sanchez, a Profile. Então ele foi removido da marca. Ele quis ir para Profile, mas nem pensou no lado financeiro. So Element was up here. Henry Sanchez new company was down here. Como o próprio Steve admite, naquela época ele não entendia nada sobre negócios e escolhia as pessoas pela amizade, lealdade e confiança. Só que o destino foi cruel. A Profile fechou as portas em pouco tempo. Depois veio a Fit e ela também fechou. Em pouco tempo, o Steve perdeu todas as oportunidades que tinha conquistado na Califórnia. Foi aí que ele enxergou um problema muito maior do que patrocínio. It's so easy as a black dude to give up on skating because the industry don't play out in our favor. It's colorless because it's a universal sport anybody can do. But then the industry is ran by all suburban adults that don't understand what it's like to grow up in the inner city. They may have been scared of coming to the inner city. Sem perspectivas, o Steve voltou para Filadélfia convencido de que sua carreira havia acabado. Pela primeira vez desde criança, ele praticamente parou de andar de skate. Na Filadélfia, o Steve já não era mais o mesmo. Sem patrocínio, sem dinheiro e sem acreditar que ainda existia espaço para ele na indústria, ele passava os dias bebendo com os amigos e havia praticamente abandonado o skate. Foi então que Josh Kales cruzou seu caminho novamente. Ao encontrar o Steve naquele estado, o Josh enxergou que muita gente já havia deixado de ver, um talento que estava sendo desperdiçado. Sem pensar duas vezes, fez uma proposta simples. He was like, yo, I got a crib. I'm like, oh, that's what's up. He was like, I want you to start skating again. If you skate, you can stay at the house. O Steve aceitou. Durante meses, os dois andaram de skate todos os dias e o Josh o ajudou a recuperar a confiança que havia perdido. Quando percebeu que ele estava pronto, deu o incentivo definitivo: voltar para a Califórnia e gravar uma nova Sponsor Me Tape. Aquela fita seria a última chance do Steve Williams e também a que mudaria sua carreira para sempre. A aposta deu muito certo. Rick Howard e Mike Carroll ofereceram uma vaga para o Steve na Chocolate Skateboards. Para ele, aquela foi literalmente a última porta aberta. Se a Chocolate não acreditasse nele, seu destino provavelmente seria voltar para Filadélfia e trabalhar na Gap, já que sua mãe tinha conseguido uma vaga para ele. Com o tempo, Steve virou profissional, voltou para Filadélfia, comprou uma casa para a mãe e viveu a fase mais marcante do Love Park ao lado do Josh Kales. Os dois dominaram o pico e transformaram o Love Park em referência mundial, atraindo fotógrafos, videomakers e skatistas de todos os lugares. Pela primeira vez, não eram mais os veteranos que controlavam o lugar. Agora o Love Park era só deles. Foi durante esse período e por causa da relação com o Josh que o Steve conseguiu entrar para DC Shoes. E a marca fez algo bem incomum para lançar seu primeiro tênis. Enquanto quase todos os anúncios de skate mostravam uma manobra, a DC apenas estampou o rosto do Steve nas propagandas. Vendeu milhões de dólares em tênis e transformou o Steve em um dos maiores nomes do skate mundial. A entrada para Chocolate e DC mudou completamente a vida do Steve Williams.
Ao lado de Josh Keyles, ele se tornou um dos skatistas mais populares do planeta. Os dois dominavam as vendas de shapes, tênis e campanhas publicitárias, enquanto Love Park vivia a sua era mais lendária. O dinheiro que parecia impossível na infância finalmente chegou. O Josh Keyles apareceu com uma BMW, o Steve comprou uma Range Rover que era do Josh, e de repente o garoto que cresceu vendo o tráfico como única forma de enriquecer estava vivendo uma realidade completamente diferente. Como ele mesmo disse, I was homeless and broke, and then next thing you know, I'm holding bottles of champagne, pushing Range Rovers, buying $400,000 houses with no manager. Mas o mais importante não foram carros ou motos. Convivendo diariamente com nomes como Colin McKay e Robbie Dyrdek, o Steve percebeu que eles não estavam construindo apenas uma carreira, estavam criando empresas e pensando no próprio legado. Foi nesse momento que nasceu uma nova ambição. Depois de conquistar tudo como skatista profissional, o Steve decidiu que seu próximo objetivo seria se tornar empreendedor. A Chocolate Skateboards era uma das maiores marcas do mundo e o Steve finalmente estava vivendo tudo aquilo que sonhava quando era criança. Ele viajou por diversos países, vendeu milhares de shapes e tênis e tudo o que levava seu nome praticamente esgotava. Pela primeira vez, Steve Williams era reconhecido no mundo inteiro. A ligação com a Chocolate era tão forte que ele chegou a tatuar o logo da marca no próprio braço. Por isso, quando anunciou que estava saindo, muita gente achou que ele tinha enlouquecido. Mas a decisão não era financeira. O Steve queria construir algo ao lado dos próprios amigos. Ele imaginava uma marca onde pudesse escolher o time, a identidade e representar exatamente a cultura de onde veio. Como ele mesmo disse, não era desrespeito com a Chocolate, era parte do seu destino. Assim nasceu a DigiK, vulgo Dirty Ghetto Kids. O primeiro time tinha nomes como Marcus McBride e Henry Sanchez, reunindo skatistas talentosos que compartilhavam a mesma visão de rua. O nome que anos antes havia sido usado como insulto no Love Park, agora estampava shapes e camisetas com orgulho. E contra todas as expectativas, a DigiK explodiu. A marca dominou o mercado e conseguiu furar a bolha do skate. Rappers passaram a usar a DigiK, videoclipes foram gravados no galpão da marca em Atlanta e foi ali que o Lil Wayne aprendeu a andar de skate. Wiz Khalifa, Gucci Mane, Ludacris e até Justin Bieber passaram por aquele lugar, transformando a DigiK em um símbolo da cultura urbana. Em 2009, a história deu mais uma volta completa. O Josh Keyles tinha saído da Alien Workshop e procurou o Steve para pedir um conselho sobre o seu próximo passo na carreira. No meio da conversa, os dois perceberam algo muito óbvio. Why am I not riding for DGK? A parceria que havia começado no Love Park finalmente estava reunida na mesma marca. A DigiK lançou vídeos icônicos como It's Official em 2006 e o Parental Advisory em 2012, vídeos que consolidaram a marca como uma das mais influentes da história do skate. Em 2013, a DigiK ganhou o prêmio de melhor time do ano, confirmando que aquela aposta arriscada do Steve Williams tinha dado muito certo. Depois de transformar a DigiK em uma potência do skate, o Steve decidiu se arriscar mais uma vez. Inspirado pelo hype do streetwear, ele criou a Asphalt Yacht Club, uma marca que mesclava skate e moda e buscava ocupar um espaço mais premium dentro da cultura. Para o projeto, o Steve reuniu um time de peso, incluindo o Nigel Houston, apostando que poderia repetir o sucesso da DigiK. Mas dessa vez as coisas não aconteceram como ele imaginava. Com o passar dos anos, a Asphalt começou a perder força e o Steve começou a sentir que estava perdendo a própria identidade. Durante uma visita a Filadélfia, e não reconhecia mais o lugar, pois estava totalmente destruído. Ao chegar perto da fonte, ele desabou. O Steve chorou por cerca de 20 minutos. Para ele não era mais uma praça que havia desaparecido. Era o lugar onde sua infância, seus amigos e toda a sua história tinha começado. A pressão também pesava de outro jeito. Ele conta que já não conseguia mais sustentar a imagem do Steve Williams que todo mundo esperava ver. O sucesso, os negócios e a fama acabaram o deixando deprimido. E pela primeira vez ele sentiu que havia se perdido.
Foi então que tomou a decisão mais importante da sua vida adulta. Em vez de continuar correndo atrás de dinheiro e novos negócios, o Steve resolveu voltar para perto da família, ser presente na vida dos filhos e redescobrir o motivo pelo qual começou a andar de skate. Aquela paixão que sempre existiu antes da fama. O Steve Williams saiu de um dos bairros mais violentos da Filadélfia para construir uma das histórias mais improváveis do skate. Ele sobreviveu à pobreza, morou nas ruas de São Francisco, dominou o Love Park, se tornou um dos maiores nomes da DC e chocolate e depois criou uma marca que nasceu de um insulto e virou um símbolo da cultura de rua. Mas talvez seu maior legado nunca tenha sido vender milhões de shapes ou tênis. Foi provar que crianças vindas da periferia também podiam sonhar em viver do skate. Como o próprio nome resume, a DigiKey representa pessoas que vieram do nada, independente da cor ou da origem. E o Steve Williams abriu caminho para que uma nova geração acreditasse que esse sonho também era possível. DKIS, Toledo